A questão de número 26 é uma questão da SPM de 2017 e começa com o seguinte texto do Paulo Resulti. Vossa Majestade verá que fiz de minha parte tudo quanto podia, e por mim, no dito tratado, está feita a paz. É impossível que Vossa Majestade, havendo alcançado suas reais pretensões, negue ratificar um tratado que lhe felicita seus reinos, abrindo-lhe os portos ao comércio estagnado, o que vai pôr em paz tanto a nação portuguesa, de que Vossa Majestade é tão digno rei, como a brasileira, de que tem a aventura de ser imperador. O fragmento é parte da carta de Dom Pedro a Dom João VI, versando sobre o tratado por meio do qual Portugal reconhecia a independência do Brasil. Então, o que é que Portugal vai exigir do Brasil para reconhecer sua independência? Vamos ver as alternativas. Na letra A nós temos a renovação dos tratados comerciais de 1810. Isso é falso. Esses tratados eram celebrados com a Inglaterra e não entre Portugal e Brasil, que à época eram parte de um mesmo reino, né? Na letra B eu tenho a concessão aos portugueses da Ilha de Trindade, coisa que também não é verdade. Brasil e Portugal não vão ter esse foco de debate. Na letra C eu tenho a assinatura de um acordo de reciprocidade, coisa que também não seria aceita por Portugal. Portugal exigia uma indenização pela colônia que perdia. Portugal exigia o pagamento de uma espécie de multa, um pedágio, para que o Brasil pudesse ter sua independência plena, e não um acordo de reciprocidade, como diz a letra C. Na letra D eu tenho o compromisso assumido pelo Brasil de cessar o tráfico negreiro, coisa que também está falsa. O Brasil não vai firmar esse compromisso, especialmente com Portugal. E me resta a alternativa E, que diz o pagamento pelo Brasil de uma indenização de 2 milhões de libras. Na questão de número 26, eu marco a alternativa E como correta e posso fazer uma leitura da questão do Exame Nacional do Ensino Médio, a questão de número 27, que foi publicada em 2017. Ela começa com o seguinte título: Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824. Vamos ler o texto. Artigo 98. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos. A apropriação, me diz o enunciado, das ideias de Montesquieu no âmbito da norma constitucional citada tinha o objetivo de, quais foram as ideias de Montesquieu? Barão de Montesquieu vai ser o primeiro, ou o mais destacado, a propor a tripartição dos poderes, dividir o poder central entre judiciário, executivo e legislativo. O que aconteceu no Brasil foi a inserção de um quarto poder, o poder moderador, que deveria regular, que deveria fiscalizar os demais poderes. Esse poder moderador era marca, era conhecido como um resquício do absolutismo nos dois monarcas que o Brasil teve, Dom Pedro I e Dom Pedro II. A apropriação das ideias de Montesquieu, no âmbito da norma constitucional citada, tinha o objetivo de: letra A, expandir os limites das fronteiras nacionais. Falso. Apesar de o Brasil evidenciar o interesse imperialista, não era a partir desses quatro poderes que partiria esse princípio. Na letra B eu tenho assegurar o monopólio do comércio externo, coisa que também não seria regulada pelos poderes políticos, coisa que não envolveria essa questão citando Montesquieu. Na letra C nós temos legitimar o autoritarismo do aparelho estatal, e essa alternativa está correta. A partir do poder moderador, eu teria uma autoridade central no imperador e eu teria mais poderes concentrados na sua figura, de maneira legítima, de maneira aparentemente e realmente constitucional. Nas demais alternativas nós podemos procurar os erros. Na letra D nós temos evitar a reconquista pelas forças portuguesas, coisa que está incorreta, Essa reconquista foi evitada por conflitos e combates e não pelos quatro poderes constitucionais. E na letra E nós temos atender aos interesses das oligarquias regionais, coisa que está incorreta. Esse poder moderador deixou muita gente insatisfeita. Muita gente das elites do norte e do nordeste, as oligarquias regionais, se levantaram contra Dom Pedro I por contestarem esse poder moderador, por acreditarem que ele era absolutista. Na questão de número 27, nós marcamos a alternativa C e podemos fazer a questão de número 28, que diz o seguinte: em março de 1824, Dom Pedro I outorgou a Constituição Política do Império do Brasil. Em relação à Constituição de 1824, assinale a alternativa correta.
Na letra A nós temos: o texto constitucional foi construído coletivamente pela Câmara dos Deputados. Por favor, dê um destaque nessa alternativa, porque isso está incorreto. Votado e aprovado em 25 de março de 1824, expressava os interesses tanto do Partido Liberal quanto do Partido Conservador para o futuro da nação que recém conquistara sua independência. Alternativa incorreta. A primeira Constituição foi outorgada. Na letra B nós temos: a Constituição de 1824 instaurava a laicidade no território nacional, extinguindo a religião católica como religião oficial do Império e expressando textualmente que todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior do templo. Olha, essa alternativa está incorreta. Na Constituição de 1824 fica claro que a religião católica é a religião do Império. O imperador teria poderes, né, sobre as ordens papais. A gente vai lembrar ali do beneplácito e do padroado. As ordens da igreja tinham que passar primeiro pelo imperador. Porém, o catolicismo era a religião oficial. Era a única que poderia ser pregada em público. Para que se assumissem cargos públicos, aquele que pleiteava deveria se converter ao catolicismo. Todas as demais religiões, elas eram permitidas e toleradas dentro dos seus respectivos espaços privados, como a alternativa me aponta. Mas, como um todo, a alternativa B está incorreta. Vamos para a leitura da letra C, que diz: a organização política instaurada pela Constituição de 1824 dividia-se em 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador, sendo que este último determinava a pessoa do imperador como inviolável e sagrada. Essa alternativa está correta. Nós temos 4 poderes: o catolicismo como religião oficial e o imperador como primeiro representante ou como primeiro cidadão. Vamos ver os erros das demais alternativas, que dizem: a letra D fala: a Constituição de 1824 determinou a cidadania amplificada e o direito ao voto para todos os nascidos em solo brasileiro, independentemente de gênero, raça ou renda. Por favor, destaque esse último trecho, né? Quando ele fala o direito ao voto a todos nascidos no solo brasileiro, porque isso está incorreto. O voto era restrito a uma camada de 10 a 13% dos brasileiros que tinham renda, eram do sexo masculino, eram maiores de idade e gozavam de cidadania plena. Na letra E, eu vejo: a Constituição de 1824 promoveu em diversos artigos ideais de cunho abolicionista. Tais ideais foram respaldo para movimentos políticos posteriores, tais como a Revolta dos Farrapos e a Revolta dos Malês. Essa alternativa está incorreta. A Constituição de 1824 ela mantinha, preservava e conservava a escravidão no Brasil. As demais alternativas, as demais questões, 29 e 30, elas precisam ser lidas com cuidado. Na questão de número 28, nós marcamos a alternativa C como correta e vamos fazer a leitura da questão de número 29, que diz: o processo de independência do Brasil teve como uma das suas principais características a unificação de todos os territórios colonizados pela metrópole portuguesa, diferentemente do que ocorreu na América Espanhola. Entre os elementos que explicam essa característica singular, pode-se incluir, exceto a... Na letra A nós temos difusão da religiosidade católica. Ora, mas nós tínhamos a religiosidade católica nos 2 territórios. Então, eu não posso incluir isso como elemento que separa, né, esses dois processos de independência. A letra A seria a alternativa que nós marcaríamos como correta. Nós não podemos incluir a religiosidade católica como elemento que distingue as independências da América Portuguesa e da América Espanhola. Mas nós podemos incluir, na letra B, a existência de trabalho escravo em latifúndios. Nós podemos falar da presença da corte lusitana no continente americano. Isso catalisou o processo de independência do Brasil e fez com que ele fosse diferente dos demais. E nós podemos incluir também a defesa do tráfico negreiro contra ingerências internacionais. Tanto a América Espanhola quanto a América Portuguesa vão ser ferrenhas defensoras ali do tráfico negreiro. Na questão de número 29, nós marcamos a alternativa A. Na questão de número 30, nós temos um texto que a gente pode ler da seguinte maneira: a unidade básica de resistência no sistema escravista, seu aspecto típico, foram as fugas. Fugas individuais ocorrem em reação a maus tratos físicos ou morais, concretizados ou prometidos por senhores ou prepostos mais violentos. Mas outras arbitrariedades, além da chibata, precisam ser computadas.
Muitas fugas tinham por objetivo refazer laços afetivos rompidos pela venda de pais, esposas e filhos. No Brasil, a condenação da escravidão só ganharia força na segunda metade do século, quando o país independente, fortemente penetrado por ideias e práticas liberais, se integra ao mercado internacional capitalista. Tirar cipó, isto é, fugir para o mato, continuou durante muito tempo como sinônimo de evadir-se, como aparece no romance A Carne, de Júlio Ribeiro. Mas as fugas, como tendência, não se dirigem mais simplesmente para fora, como antes, se voltam para dentro, isto é, para o interior da própria sociedade escravista, onde encontram, finalmente, a dimensão política de luta pela transformação do sistema. O não quero dos cativos. Esse momento desempenha papel decisivo na liquidação do sistema, conforme analisou o abolicionista Rui Barbosa. De acordo com os autores do texto, João José Reis e Eduardo Silva, assinale a alternativa incorreta. Então nós vamos buscar a alternativa que não condiz com o que está dito no texto. Na letra A nós temos as fugas de escravos entre os séculos XVI e XIX tiveram motivações diversas, entre elas o tráfico interprovincial. Essa alternativa está correta. Na letra B nós temos, durante o século XIX, a luta dos escravos pela liberdade não se dava somente pela fuga coletiva para a formação de quilombos. Essa alternativa também está correta. Nós podemos ver fugas individuais e outras formas de resistência à escravidão que o texto deixa claro. Na letra C nós temos as cidades, no século XIX, tornaram-se espaços significativos para as lutas pela abolição. E essa alternativa também está verdadeira. Lembre do contexto de urbanização e o contexto de urbanismo no Brasil dos séculos XVIII e XIX. Na letra D nós temos, os escravos foram agentes da história e não apenas força de trabalho. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara e sim, é verdadeira. Na alternativa E, então, me resta. A naturalização do sistema escravista se manteve estável durante todo o período colonial e imperial. Apesar de nós mantermos a escravidão como instituição política e econômica na colônia e no império, ela não foi estável. Ela foi pautada por fugas, por episódios de resistência e por muita violência, fazendo com que a letra E seja a alternativa incorreta da 30ª questão, e assim nós finalizamos esse bloco da lista 2, do módulo 3, aqui da Humanas em Foco. Revisamos hoje questões relacionadas à história do Brasil, centradas principalmente no período da independência e do primeiro reinado. Até a próxima!